Oi, pessoal. Continuando aqui da onde a gente estava no último vídeo, a gente estava falando então sobre o crime de furto, eu ia falar agora sobre os parágrafos, tá? Aqui é mais rapidinho, mas ia ficar muito grande, outro vídeo já estava com quase meia hora. Então, agora um vídeo separado para falar sobre os parágrafos. Tá? O parágrafo primeiro trata do furto, parágrafo primeiro do artigo 155, tá? Lembrando, para quem não assistiu outro vídeo, artigo 155, crime de furto, parágrafo primeiro é o furto noturno. Tá? A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante repouso noturno. Duas dúvidas aqui, duas coisas interessantes para vocês anotarem do lado desse parágrafo. Primeiro, a gente vai ver daqui a pouco que o parágrafo 4º traz o furto qualificado, que a pena é maior. Tá? A pena do furto a gente viu que é 1 a 4 anos, aqui eu estou falando de um aumento de 1/3. Tá? No parágrafo 4º, a pena é de 2 a 8. Tá? E aí surge a dúvida, o furto noturno se aplica só ao caput ou se aplica também ao parágrafo 4º? Eu posso aumentar de 1/3 apenas a pena de 1 a 4 ou posso aumentar de 1/3 também a pena de 2 a 8 do parágrafo 4º, que a gente vai ver daqui a pouco? Doutrina majoritária é que se aplica apenas no caput, certo? Se o legislador colocou o parágrafo 1º logo em seguida do caput e depois trouxe uma outra pena para o parágrafo 4º, a doutrina majoritária entende que o parágrafo 1º se aplica apenas ao caput. Além disso, é a pena mais benéfica ao réu, né? Senão o aumento poderia ocorrer também no parágrafo 4º e isso seria a interpretação mais negativa para o réu. Tá? Então, aqui tem essa pequena divergência. Tem gente que entende que se aplica também para o parágrafo 4º, mas é corrente minoritária. Outra coisa é furto noturno. E quando que é noite? Certo? Noite é às 8, às 6, às 5, às 5 da manhã? O critério da jurisprudência, o critério majoritário aqui, é sobre a incidência ou não de luz solar no local, tá? Por e nascer do sol. Tá? Não é em relação ao horário, pelo menos não no direito penal. Outros critérios em relação ao horário podem acontecer para a questão do direito civil, para a questão do processo, porque vocês sabem que existe, por exemplo, uma vedação constitucional sobre a busca e apreensão em domicílio, execução do mandato, não pode ser feita à noite, tarará, tarará, isso é questão processual, e aí talvez a jurisprudência tenha estabelecido um horário. Mas aqui eu estou falando para o crime de furto, o furto noturno é aquele que o agente se beneficia das condições da escuridão. Essa é a ideia por trás do furto noturno. Por que a pena é aumentada se é de noite? Porque o agente se beneficia e porque teoricamente as pessoas estão descansando. Então isso facilita para que ele cometa o furto. Tá? E então o critério da jurisprudência é o horário do pôr e nascer do sol, que pode variar de uma região para outra do Brasil. Tem locais do Brasil no verão, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, esse último ano não teve horário de verão, mas mesmo assim anoitece às 8. Quando tinha horário de verão, anoitecia às 9, às vezes 9h30, dependendo da época, né? Tá? Então, com certeza se o furto fosse às 7, não seria considerado furto noturno. Pelo menos não pela essa corrente que eu estou falando para vocês, que é a majoritária, que é sobre pôr e nascer do sol. Agora, tem outros locais que anoitece super cedo. Né? Outros estados do Brasil que anoitece às 4h30, 5 da tarde. Tá? Então, vai variar dependendo do local. A questão é, furto noturno é quando o sol já se pôs e antes do sol nascer. É um dado científico. Tranquilo? Esse é o critério do parágrafo 1º. Parágrafo 2º, furto privilegiado. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a de multa. Tá? Então, aqui tem uma diminuição de pena. Pode ser só multa ou diminuir a pena de 1 a 2/3. Tá? E quais são os requisitos? Ele tem que ser primário, ou seja, ele não pode ser reincidente. Quem que é reincidente é conforme o artigo 63 do Código Penal. É 5 anos após a extinção da punibilidade, tá? Tem que olhar lá o artigo 63. Vou pegar aqui para vocês, artigo 63. Cadê?
Verifica-se a reincidência quando o agente comete um novo crime depois de transitar em julgada a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Para efeito de reincidência, artigo 64, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido o período de 5 anos. Tá? Então a pessoa cumpriu a pena e 5 anos depois comete novo crime. Ela não é mais reincidente. Ela pode até ter maus antecedentes, dependendo da corrente, que admite maus antecedentes por um período mais longo de tempo, mas ela não vai ser reincidente. Tá? Então ela voltará a ser primária depois de 5 anos que tiver terminado de cumprir a pena. Esse é o critério do 63 e 64 do Código. Tá? É disso que está falando aqui. Deixa eu voltar para o 155 aqui. Tá? No 155, cadê? 155 fala se o criminoso é primário, e ele está dizendo que o criminoso primário é o não reincidente. Quem é o reincidente? Artigo 63 e 64. Aquele que depois de cumprida a pena ainda está nos primeiros 5 anos, ele é reincidente. Depois dos 5 anos ele não é mais reincidente, ele volta a ser primário. Tá? Pequeno valor. Tá? Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada. A gente viu no outro vídeo que existia a possibilidade da pena do crime ser da extinção da punibilidade em função do princípio da insignificância, certo? Era isso que a gente falava quando a gente falava de pequeno valor no outro vídeo. Lembram? Eu falei do furto da caneta Bic. Eu não estou falando mais do furto da caneta Bic aqui, porque aqui não há extinção da punibilidade. Aqui, o que o juiz faz? Ele substitui a reclusão por detenção, diminui a pena de 1 a 2 terços ou aplica somente multa, ou seja, a pessoa vai ser processada, condenada e punida, certo? Pelo menos com multa, ou com pena de detenção com redução de 1 a 2 terços, tá? Então, aqui o critério não pode ser o mesmo que eu falei quando eu falei sobre a insignificância. E aí a jurisprudência chegou a um critério. Para se aplicar essa hipótese do parágrafo 2º, que a pessoa ainda vai ser punida, o bem tem que ser de valor de até o salário mínimo. Tá? Se o bem for de R$500, R$700, pode ter a redução de 1 terço a 2 terços. Não vai ser insignificância, a pessoa vai ser punida. Significância é insignificância mesmo, é um bem de bem pequeno valor. 5, 10 reais, 20 reais talvez. Tá? É pequeno valor, pequeno valor. Agora, um bem de R$500 não é insignificante, mas pode ter uma redução na pena se o réu é primário e o bem é de pequeno valor aqui, salário mínimo. Tá? Esse é o critério da jurisprudência a respeito do parágrafo 2º. Além disso, existe a súmula 511 do STJ. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Súmula 511 STJ. Tararara. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tá abrindo aqui, ó. Súmula 511 do STJ. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Tá? Ou seja, a gente já vai ver o parágrafo 4º, que é o furto qualificado. O que o STJ disse? Que eu posso reduzir a pena de 1 terço a 2 terços ou aplicar multa também nas hipóteses de furto qualificado, parágrafo 4º. Tá? Poderia haver dúvida. Posso combinar parágrafo 2º e parágrafo 4º? O STJ disse que sim, se estão presentes os requisitos que a lei traz, primariedade do agente e pequeno valor da coisa, e qualificadora de ordem objetiva. Só que a gente vai ver que todas as qualificadoras são de ordem objetiva. Tá? Se forem criadas novas qualificadoras, tudo bem, pode ter alguma de ordem subjetiva. Mas as qualificadoras do parágrafo 4º, a gente já vai ver, são todas de ordem objetiva. Então, para qualquer uma delas, se aplica a possibilidade de acumular o parágrafo 2º com o parágrafo 4º. Essa súmula que eu falei para vocês é a 511 da STJ, tá? Anotem ela que ela é importante. Parágrafo 3º não tem maior complexidade, fala equipara-se a coisa móvel, energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Tá? Furto de energia, se a pessoa fizer um gato de luz. E aí o parágrafo 4º, que é o que nos interessa, furto qualificado. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos se o crime é cometido
Deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Aqui. Inciso 1º. Destruição ou rompimento de obstáculo. Tá? Se a pessoa arromba a porta, quebra um cadeado, corta o fio do alarme, quebra a corrente, quebra o vidro do carro para roubar o carro. Tá? Destruição ou rompimento de obstáculo. Qualquer obstáculo que seja rompido ou destruído para alcançar o bem. Arromba o cofre. Tá? É uma qualificadora, como vocês podem ver, objetiva, né? Lembram, subjetiva diz respeito aos motivos do crime. A gente viu isso lá quando a gente falou do homicídio. Era o motivo torpe, motivo fútil. E as objetivas eram os meios e modos do crime. Eram as formas pelas quais o crime é cometido. Era o homicídio com uso de fogo, asfixia, né? E aqui, com destruição ou rompimento de obstáculo, é um meio ou modo, não é um motivo. Né? Não tem nada a ver com o porquê que a pessoa está cometendo o crime. Então, uma qualificadora objetiva que aumenta a pena para 2 a 8 anos e pode ser combinada com o parágrafo 2º. Supõe que a pessoa quebra o vidro do carro para roubar de dentro do carro uma bolsa que tinha, sei lá, uma carteira com R$100. Pode ser que o juiz entenda que, nesse caso, o réu primário é melhor que ele não vá para a cadeia, porque lá ele pode enfim, fazer parte de uma facção, acabar indo para o tráfico. É melhor que ele receba uma diminuição de 2/3 e substitua a pena por uma restritiva de direitos lá, como vocês devem ter estudado em relação à substituição das penas, né? Faz mais sentido. Então, mesmo que a pena seja de 2 a 8 anos, ela vai poder ser reduzida aqui e vai poder ser substituída depois, tá? Porque uma qualificadora objetiva, o STJ diz que pode combinar com a redução do parágrafo 2º. A próxima, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Vamos separar aqui um pouquinho. Tem 4 coisas diferentes aqui, né? Abuso de confiança ou mediante fraude é bem fácil de confundir com o crime de estelionato. Tá? A gente vai ver depois, mas já adiantando aqui, o crime de estelionato é o artigo 171. Tá? Se vocês abrirem aqui, artigo 171 diz que é estelionato obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Tá? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, pode ser um bem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. E aí eu falei para vocês aqui do furto, que é qualificado quando ele é feito com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Tá? E aí qual é a diferença do furto mediante fraude para o estelionato? Não é tão fácil de distinguir. Tá? Tem alguns autores, inclusive, que dizem que esse furto mediante fraude não se aplica, que é tudo estelionato. Mas tem outros que fazem a distinção. E como que eles fazem a distinção? Depende da forma de aquisição do bem. Exemplo. No furto, mediante fraude, é quando a pessoa conta para alguém uma mentira que permite que ela tenha acesso ao bem. Tá? Vamos supor que uma pessoa entra na farmácia e pede para o único funcionário da farmácia um remédio que ele tem que buscar lá atrás. Tá? Ele diz que ele precisa daquele remédio e o cara vai lá buscar. Enquanto ele vai lá buscar, a pessoa furta algo, pega um bem e vai embora. Isso seria um furto mediante fraude. Ele contou uma mentira, fez o funcionário parar de vigiar o bem para furtá-lo. No estelionato, a pessoa entrega o bem. A pessoa que está sofrendo estelionato entrega o bem acreditando que está fazendo a coisa certa, porque ela foi enganada. Existe uma simulação da realidade que faz com que a pessoa entregue o bem. Então, vamos supor que, sei lá, nesse mesmo exemplo da farmácia, vamos supor que a pessoa chegue na farmácia e finja estar indo buscar um pedido. E aí o cara da farmácia pega e entrega
para a pessoa que está fingindo ser o motoboy, que está indo levar o pedido, só que ele está indo levar o remédio embora para vender ou para usar, tá? Nesse caso, o que aconteceu? A pessoa da farmácia foi lá, pegou o bem, entregou o bem na mão dele, achando que era a pessoa da entrega. Só que ele não era, ele estava fingindo, tá? A diferença aqui é bem sutil, como vocês podem ver, tá? Por isso que alguns autores dizem que tudo é estelionato, mas os autores que fazem a diferença fazem nesse sentido. Quando a fraude ou mentira é usada para afastar, a vigilância é furto, tá? Tu faz a pessoa sair do cuidado do bem através de uma mentira, seria furto mediante fraude. E quando tu faz ela entregar o bem acreditando em algo que é falso, aí seria estelionato. Tá? É bem sutil, mas essa é a forma de diferenciar. Isso em relação ao furto mediante fraude. Furto mediante abuso de confiança. Esse é mais fácil, é o caso de um empregado doméstico, geralmente, tá? É isso o exemplo que vocês vão encontrar. É um empregado que furta um bem da onde ele trabalha, tá? É mediante abuso de confiança. Pode ser em qualquer outra relação de abuso de confiança, tá? Se a pessoa é uma amiga, se a pessoa é, por exemplo, professor, e aí confia no outro, deixa com ele o bem e ele, ou deixa com ele com acesso à casa ou com acesso ao escritório, certo? Vai lá no meu escritório e deixa para mim o teu trabalho, tá? Confio na pessoa e a pessoa vai lá e furta o bem, tá? Foi com abuso de confiança, tá? Certo? Ou uma pessoa que trabalha na casa e furta o bem da casa, certo? Esse é o exemplo do abuso de confiança. Tá? E no mesmo inciso ainda fala em escalada ou destreza, que é simplesmente um furto que a pessoa, em vez de romper um obstáculo, que era o inciso primeiro, agora ela salta por cima do obstáculo. Ela sobe o muro, ela escala o muro, ela escala o telhado da casa, ela escala, pega uma janela alta, alguma coisa assim. Tá? É apenas semelhante à questão do rompimento do obstáculo, mas de uma forma que ela consiga sobrepor o obstáculo por cima. Certo? Essa seria a questão da escalada ou da destreza. Inciso terceiro, emprego de chave falsa. Não tem maior complexidade aqui, é uma chave falsa, elaborada especificamente para abrir algo que ela não é a chave verdadeira, e essa é a única coisa peculiar, porque o emprego de chave falsa não se aplica se for usada a chave verdadeira. Então, se a pessoa furta a chave para depois furtar o bem, ela não usou chave falsa, ela usou a chave verdadeira. Ela furtou a chave em primeiro lugar, depois ela usou a chave verdadeira para abrir o cofre, a porta, o cadeado. Agora, se ela fez uma chave falsa, daí ela usou chave falsa e, portanto, incide o inciso terceiro. Então, o inciso primeiro é quando rompe, o inciso segundo é quando pula por cima, escalada, e o inciso terceiro é quando abre com uma chave falsa. Se tu tentar abrir com a chave falsa e acabar destruindo o cadeado, vai ser destruição de obstáculo, inciso primeiro. Se tu abrir com a chave falsa, vai ser inciso terceiro. Então, são hipóteses que a pena é a mesma, dependendo do modo ou do meio que se deu a superação do obstáculo. Ou foi destruindo, ou pulando, ou usando uma chave falsa. Qualquer uma dessas possibilidades qualifica o crime. E o inciso 4 é mediante concurso de duas ou mais pessoas. Tá? Sempre que o crime de furto for praticado por duas ou mais pessoas, ele é qualificado. Tá? Basta que duas pessoas, não precisa que as duas pessoas trabalhem diretamente no momento da subtração. Pode ter um que planeja o crime, que ajuda materialmente, que dirige o carro ou alguma coisa assim. Suponha que seja furto banco. Tá? De noite furtam o banco e tem um que dirige e tem outro que entra no banco de noite. Tá? Tem que ser furto, porque se entrarem armados não vai ser furto, vai ser roubo, que a gente vai ver na próxima aula, né? Quando tem violência ou grave ameaça, o crime é de roubo e não de furto. Aqui a gente está falando ainda do crime de furto, tá? E aí, quando tiver duas pessoas ou mais, é furto qualificado. Que mais? O parágrafo 5º traz uma outra hipótese, que é a pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Tá? Então, se o furto for de veículo para vender, desmanche em outro estado ou exterior, é uma qualificadora especial do parágrafo 5º. Tá? Essas são
as qualificadoras mais antigas do crime de furto e depois foram trazidas novas qualificadoras em atualizações, tá? Em 2016 passou a ser considerado qualificado o furto de animal, tá? Que é o parágrafo 6º, a pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Tá? Aqui é semovente domesticável de produção, é uma vaca, um boi, uma ovelha, um porco, uma galinha. Tá? É um abjato. Tá? Essa é a hipótese do parágrafo 6º. Se for um abjatário que furta um animal, ainda que furte um animal morto, tá? Ou em partes, diz ali, né? Então, furto de animal é a hipótese do parágrafo 6º. E depois, em 2018, foram inseridas novas possibilidades que é vinculada ao uso de explosivos, tá? Que é o parágrafo 4º, a pena de reclusão de 4 a 10 anos se houver emprego de explosivo ou artefato que cause perigo comum. E o 7º, que é a pena de reclusão de 4 a 10 anos se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que conjunto ou isoladamente possibilite a fabricação, montagem ou emprego. São duas hipóteses bem específicas apenas para punir com pena maior aquele que furta explosivos e aquele que usa explosivos para furtar. No nosso exemplo aí do rouba-banco, se explodirem o cofre para roubar o cofre, a pena vai ser de 4 a 10. Tá? Acredito que assim a gente tenha visto então as principais questões sobre as qualificadoras do crime de furto e do crime de furto em geral. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, tá bem? Acho que é isso. Depois a gente vai... eu falei para vocês já, só para assinalar, eu falei já antes, né, no outro vídeo, do furto de coisa comum, que é o artigo 156, subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem a quem legitimamente a detém a coisa comum, que é o furto de coisa comum, que a pena é menor, 6 a 2 anos, que é, então, um outro crime quando eu furto algo que não é só meu. Alguém detém a coisa e eu vou lá e pego para mim, sendo que não é só meu, é metade meu ou um terço meu. Por exemplo, se for coerdeiro, tá? Foi deixado uma herança, uma joia valiosa, e um dos herdeiros vai lá e furta a joia. Eu quero para mim, não vou deixar para meus irmãos. Tá? Então, é furto de coisa comum. Tem os detalhes ali no parágrafo, só se procede mediante representação, tá? Só se vai se processar se as partes desejarem representar, elas vão fazer o boletim de ocorrência e no final vão dizer que desejam representar, se elas quiserem que a pessoa seja processada e eventualmente condenada. E não é punível a subtração da coisa comum cujo valor não exceda a cota quem tem direito a agente. Então, se ele furta algo que é comum, mas aquilo está dentro da cota que ele tem direito porque ele abriu mão de outros bens que ele também teria direito, aí não é punível, tá? É isso. Isso pode gerar lá um problema na questão sucessória, questão novamente de direito civil, só não vai ser punível aqui. Aqui é punível a pessoa que furta mais do que ela teria direito, certo? Ela teria direito a, sei lá, a herança dá 300 mil reais, então são 3 irmãos, cada um vai receber 100 mil reais. Ele vai lá e furta um automóvel que valia 150 mil, tá? Aí ele vai ser processado porque ele furtou mais do que a cota dele. Agora, se ele furtar algo que vale 30 mil e abrir mão do resto, azar dele, certo? Então, isso em relação ao furto de coisa comum, tá? Que aí é o artigo 156. Acho que é isso por enquanto. No próximo a gente vai falar então sobre o crime de roubo. Tranquilo? Se tiverem dúvidas, me mandem. Se estiverem achando muito rápido, me avisem. Se estiverem achando muito devagar, me avisem também, que a gente pode melhorar aqui, certo? Até mais.